Pessoal, acessem a descrição desse vídeo, tá? Você vai ter o passo a passo para adquirir os livros Eclésia e Reforma Já, volume 1, e Eclésia e Reforma Já, volume 2, de minha autoria. São livros de teologia não denominacional. Eu abordo vários temas polêmicos dentro desses livros, né? E na descrição os links de outros livros de minha autoria também, né? O link do nosso novo canal para você se inscrever. Nesse novo canal eu falo a respeito de conspiração, coisas sobrenaturais, né? O link para você seguir o Underground no Top Buzz, enfim, tudo na descrição. Para você ter uma ideia, a comunidade internacional sempre evitou reconhecer Jerusalém como capital oficial de Israel. Mas por quê? É justamente porque os países envolvidos nisso aí, eles sempre manteram a esperança, né, de que os povos que sempre estiveram em conflitos ali naquela região, mais cedo ou mais tarde, iam chegar em um acordo de paz. Os cristãos, os israelitas, os palestinos e tal, mas isso nunca aconteceu. Nunca. Né? Várias tentativas foram frustradas e nunca existiu paz naquele lugar. Né? Você pode ver que hoje Jerusalém comporta as maiores representatividades religiosas do mundo. Claro que existem outras religiões, né? Mas em Jerusalém hoje nós temos, por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, o Domo da Rocha, tudo ali em Jerusalém, né? E em 1967, todo mundo sabe, né, Israel voltou a ser um Estado reconhecido em 1948, não vou entrar em detalhes. E em 1967, depois daquele conflito todo, também não vou entrar em detalhes, você pode pesquisar melhor depois, Israel passou a ter domínio sobre toda a parte oriental de Jerusalém. Ok? Em 1967, Israel passou a ter domínio sobre a parte oriental de Jerusalém. Só que esse domínio de Israel sobre a parte oriental de Jerusalém nunca foi visto como algo legal por essa comunidade internacional, né? E agora o Donald Trump avisou que os Estados Unidos passam a reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel. Isso aí tem causado polêmica. Por quê? Porque muitos evangélicos, PS, eu estou dizendo muitos, eu não estou dizendo todos, eu não estou generalizando, ok? Mas muitos evangélicos têm uma visão distorcida da escatologia. Eles ainda não acreditam na teoria dispensacionalista, né? Ao longo dessa explicação, eu vou abranger melhor isso aí. Claro que de uma forma resumida. Caso contrário, o vídeo ia ficar aí com 2 horas de duração, né? E entre os anos de 587 antes de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, 2 templos judaicos foram destruídos em Jerusalém. Com relação a esse episódio do ano 70, eu sei que vocês têm total ciência, né? Tem a ver com Vespasiano, Tito, também é narrado no livro História dos Hebreus, do Flávio Joséfos, enfim, você já tem conhecimento, né? É bom lembrar que para os judeus o templo é o centro da adoração, porque os judeus não acreditam na ideia neotestamentária de que Deus hoje habita no corpo do ser humano. Você tem que ter isso aí em mente, certo? Os judeus não aceitam que Jesus tenha sido ou seja o Messias. Você tem que entender isso aí. E agora, muitos anos depois, né, mais de 2000 anos, quase 2000 anos depois, os judeus querem reconstruir o templo. Eles querem fazer aí um 3º templo. Só que o local onde eles querem construir esse 3º templo é justamente onde está localizado o Domo da Rocha.
Então isso aí vai gerar um conflito grande pra caramba, né? Só que os Estados Unidos estão reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Isso aí vai gerar uma confiança muito grande nos judeus. Então eles vão tentar tomar o restante de Jerusalém, né? Porque eles estão pensando assim, olha, os Estados Unidos vão nos apoiar em uma possível guerra, porque eles já reconheceram Jerusalém como capital de Israel. Não estou dizendo que isso aí seja uma certeza, mas é algo bastante provável, né? Que conflitos venham a acontecer, porque os muçulmanos, eles não vão ceder esse espaço aí de mão beijada de forma alguma, né? Então, conflitos às vezes até mais sangrentos do que os que já aconteceram podem acontecer, né? Não estou dizendo que isso aí seja uma certeza, repito, mas tudo indica, né? Vamos torcer para que a paz impere, né? E muitas pessoas, como eu disse anteriormente, têm uma visão distorcida com relação a esse terceiro templo, né? Essas pessoas acreditam que Jesus não vai voltar enquanto o terceiro templo não for construído. Que ideia mais errônea é essa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o anticristo vai se assentar no templo de Deus querendo se passar por Deus, você tem que entender que templo é esse na Era da Graça. Ou será que Deus na Era da Graça continua habitando em um templo de tijolos? Ah, mas os judeus acreditam que Deus habita no templo de tijolos. Tanto faz o que o judeu acredita ou deixa de acreditar. A palavra de Deus está acima daquilo que os judeus acreditam, né? A crença dos judeus não vai fazer com que a Bíblia entre em contradição. Então, o que é o templo de Deus nos dias de hoje? É o corpo do ser humano. Então, essa personificação do diabo vai encarnar, vai possuir um corpo, um templo de Deus, ou seja, um corpo de carne e osso, e vai querer se passar por Deus, né? Então não existe uma obrigação de que um terceiro templo seja construído para que o anticristo venha se manifestar. Não existe essa obrigação, certo? Você tem que entender isso aí. E com relação ao arrebatamento, já estou quase concluindo. Quero passar para a parte das profecias que as pessoas estão interpretando de forma errônea. Tá? Vou só falar a respeito do arrebatamento aqui de uma forma bastante rápida. A Bíblia diz que o arrebatamento é depois da primeira ressurreição. Tá? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A primeira ressurreição não ocorre antes da grande tribulação. Daqui um pouco você vai entender o porquê de eu estar falando isso, certo? A Bíblia diz que o arrebatamento é mediante o tocar da última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15. E a última trombeta, que é diferente da sétima, não toca antes da grande tribulação. E você não pode confundir trombeta ritualística veterotestamentária com trombeta escatológica neotestamentária. Não pode. A Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão para quem está em trevas. A igreja não está em trevas. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Né? Agora eu quero falar com relação às profecias. Aí você vai entender o porquê disso tudo. Tem muitas pessoas ligando esse fato dos Estados Unidos reconhecerem Jerusalém como capital de Israel, há algumas profecias que já se cumpriram. Profecias em Ezequiel, em Isaías, em Jeremias. Profecias que falam de uma Jerusalém destruída, de um Israel desolado. Hoje Jerusalém está destruída, se encontra toda arrebentada, destruída. E Israel hoje está desolado? Não. Então você precisa ler o contexto da profecia. Então essa polêmica toda em torno disso aí, claro que esse fato de Israel, aliás, dos Estados Unidos reconhecer Jerusalém como capital de Israel é um marco histórico.
Mas não é motivo para tanto alarde escatológico. Essas pessoas que têm o dispensacionalismo como corrente teológica com relação ao fim do mundo, são pessoas que levam tudo como profecia, tudo como escatológico, tudo como... Calma, cara, não é assim, né? Então muitas coisas vão acontecer, né? Mas nós temos que prestar atenção na parábola da figueira. Lá em Marcos, no capítulo 13, verso 29, se eu não me engano, Jesus disse assim: depois que todos os sinais acontecerem, eu volto. Que dia? Nós não sabemos. Que hora? Também não sabemos. Mas nós sabemos que é depois do cumprimento de todos os sinais. É depois. Pode ser 1 ano depois, 2 anos depois. É depois. Tá bom? Então muitas coisas vão acontecer sim. Com essa aceitação norte-americana de que Jerusalém é a capital de Israel. Eu não creio que isso aí vai trazer paz de forma alguma, tá bom? A lógica indica que é ao contrário, conflitos vão acontecer, porque agora Israel vai se sentir mais confiante para tentar conquistar o restante de Jerusalém, né? Conquistar de uma forma literal mesmo, né? Colocar aquelas outras representatividades religiosas que não tem a ver com o judaísmo abaixo. Pode ser que isso aí não comece a acontecer agora, de imediato, mas vai acontecer, né? E depois eu quero gravar um outro vídeo, aí sim nós vamos falar de Jerusalém como capital de Israel dentro de um contexto fatidicamente escatológico, e não histórico, ou geográfico, ou político. Você tem que saber separar o que é escatológico, o que é geográfico, o que é político, o que é histórico. Muitas das vezes existem ligações entre isso aí, mas nem sempre. Então você tem que aprender a separar isso aí. Ok? Nós já estamos aí com 12 minutos, né? Adquira o livro Eclésia e Reforma Já, volume 1 e volume 2 e outros livros. É só você acessar a descrição. Lembrando que esse é o último mês para você adquirir esses livros com um preço bastante acessível. A partir de 2018 o preço vai ser alterado e vai acompanhar os preços que são praticados aí no mercado virtual de livros digitais, ok? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.